Fala pessoal, tudo na boa? Esse vídeo a gente vai ver sobre as configurações dos robôs, o que tem que fazer e o que tem que olhar aqui na planilha. Então vamos dar uma olhada aqui, vamos começar primeiro pela planilha, tá? Então aqui na planilha o que a gente tem? Essa coluna, vocês vão colocar um número de contratos que vocês querem trabalhar. E automaticamente ele já vai regular aí o total de contratos vezes stops vezes os números de trades. Os robôs eles são limitados a um trade por dia. Isso pode ser alterado lá nos parâmetros, mas não é o ideal. O ideal é deixar um trade por dia. Fez um trade, gain ou loss, e ele para de operar. Então aqui a gente tem uma média do capital necessário para o número de contratos, ele já calcula, e o total aí do stop baseado nesse stop máximo. Ele é máximo, então ele pode ser menor que esse valor, com exceção desse robô que vai ser sempre 70, tá? Então os demais eles são variáveis, eles podem ser menores. Então esse é o valor máximo de cada stop, depende do trade, depende do tamanho do candle, depende do horário, depende de N fatores que é tudo calculado de forma automática. O que tem que cuidar? Esses robôs são todos a candle, então tem que configurar lá o candle e o time frame, tá? Eles não rodam a tick, eles são a candle. Então tem que configurar o time frame, por exemplo, esse aqui é 15 minutos, os demais é todos 5 minutos. Essa configuração tem que ser dessa forma, eles foram testados e funcionam dessa forma, então não dá para botar outro time frame. Aqui a gente tem as operações contra tendência, então esses dois robôs aqui eles são contra tendência, esses aqui eles são de tendência e esse aqui ele obedece à tendência da abertura, ele tem um processo um pouco diferente, ele usa a tendência da VWAP, que é a abertura ali até às 10 horas, até às 10h40 a gente usa a VWAP, tá? Então aqui essa limitação é via código, essas configurações também são via código, tá? Então tudo que está configurado aqui ele já faz automaticamente. Isso pode ser alterado lá nos parâmetros. Eu quero que opere às segundas-feiras, tá? Só que estatisticamente, aí, nos últimos anos, então, eles não têm uma boa performance nesses dias. Então, a gente tem aqui operar às segundas-feiras, operar às terças-feiras, operar nas quartas-feiras, operar sexta-feira, super quarta e vencimento de opções e também payroll, tá? Então, pode ver que alguns não operam durante o payroll e outros operam. Aqui é a taxa de acerto dos últimos 12 meses, a razão dos últimos 12 meses e o fator de lucro. Essa configuração ela não é automática, isso eu ainda não consegui fazer via código. Então, na última semana, desative esses robôs para ter uma melhor performance. Normalmente, eles não têm uma performance boa na última semana do mês. Por quê? Não sei, só sei que é assim. Aqui tem mais algumas instruções, tá? Para ter um pouco de atenção. Configurar o pool de robôs tendo menos contratos nesses contra-tendências. Então, aqui eu posso usar 3, posso usar 4, 5, 5. Sempre tenho em conta o valor máximo do stop, né? Então, quanto maior o stop, pode usar menos contratos aí para balancear o valor total do capital necessário. Aqui eu sempre boto uns 50% de perda, porque é muito difícil todos darem stop no mesmo dia e todos entrarem ao mesmo tempo, tá? Vencimento do contrato e o primeiro dia, melhor é deixar desligado. Então, o último dia do contrato do mini e o primeiro dia, o melhor é deixar desligado ou reduz a mão aí dos robôs. Essa estratégia tem stop loss máximo, tá? Mas vocês podem configurar lá na plataforma, gerenciamento de risco e automação. Essa usar guia risco aqui, sempre zerar, é bom botar, porque às vezes a automação pode dar problema e não encerra a posição via código, tá? Então, isso já aconteceu em versões anteriores aí do Profit da automação, foi consertado, às vezes voltou, depois voltou a dar problema, às vezes... então, é legal ter isso, porque daqui a pouco tu não está acompanhando e fica travado aí numa operação, tá? Atenção para as semanas que tem que ficar desligada, que desliga a automação, por exemplo, esses dois robôs. Algumas informações já estão via código, tá? E notícia 3 touros, isso o código não faz, tá? Então, nesses momentos aqui, ou vocês reduzem a mão, ou desligam, ou deixam o robô aí parado, né? Então, payroll, ele verifica, agora PPI, PCI, PIB dos Estados Unidos, quando é feriado nos Estados Unidos ele não verifica, tá? Então é mais ou menos isso. Vamos dar uma olhada na configuração agora que a gente já viu aqui, somente essa coluna aqui que vocês alteram. Aqui também tem o número máximo de perdas consecutivas nos últimos 12 meses, tá? Que isso seria o drawdown do robô. E agora aqui vamos ver na configuração. Então, vai importar o robô enviado aí pelo chat ou baixar ele na loja, tá? Baixou ele, vai aqui em adicionar nova automação e nas configurações é importante a gente ter atenção para algumas coisas, tá? Então, aqui em parâmetros, não alterem as configurações, ele está otimizado para funcionar da melhor forma. Se quiserem que o robô faça parcial, tem que marcar aqui um sim e dizer em quantos pontos quer que faça a parcial. Se eu estou trabalhando com 5 contratos, eu posso botar aqui que eu quero que faça uma parcial de 2 contratos em 350, ou que eu quero que saia 4 contratos em 350. Estando 0,
ele não faz nada, tá? Então, é importante, se ativar aqui no sim, tem que botar o número de contratos. Levando em consideração que se botar para fazer parcial, ele vai optar sempre dar preferência a fazer a parcial, em vez de fazer o trading, tá? Os robôs, eles têm um trading automático, depende do robô e depende do momento do mercado. Então, ele vai andando e vai protegendo a operação. Então, a parcial é uma forma aí de ganhar menos, né? Porque quando anda, vai ganhar menos, tá? Então, evitem usar parciais, eles são otimizados aí para não usar parcial. Ah, mas eu quero abrir uma posição com mais contratos, andou 100 pontos, eu quero ser metade. Beleza, só configurar aqui, ó, bota aqui, ó, 100 pontos. Então, quando ele andar 100 pontos, eu estou trabalhando com 5, ele vai sair 2 contratos. Bem simples, tá? Então, aqui eu vou deixar 0, não, e vou voltar aí os 350, tá? Total de lotes, aqui não quer dizer os lotes que vai entrar, aqui é o total máximo de lotes, 5 contratos, quem vai mandar é aqui, ó. Então, aqui eu vou dizer quantos contratos eu quero entrar em cada operação. Então, se aqui eu tiver 20, eu vou poder selecionar até 20 aqui nessa aba. É essa aqui de trás que manda, tá? Então, aqui fica sempre 5, padrão. Até lá pelo simulador lá da automação, quando vocês forem puxar a estratégia, eu quero ver os resultados passados. Sempre ele vai trabalhar com 5, não adianta lá alterar. Aqui a gente tem o máximo de operações por dia, ele vai fazer somente uma. Se botar 2, ele vai fazer 2 operações. Então, o ideal é deixar uma operação. E aqui as configurações, operar todas as cestas, ó, tá já configurado, todos os robôs já são otimizados com essas configurações. Aqui são LFs do Ibov, que vocês vão puxar lá do Ibov, eu informo essas linhas. Se vocês baixaram pela loja, tá, isso aqui vai automático, toda semana eu regulo. E pode ser que fique um mês inteiro na mesma linha de força. Isso aqui é uma proteção, tá, que os robôs usam para não entrar contra linhas muito fortes lá do Ibov. Tem os vídeos aí lá no canal. Então, deem uma olhada aí para entender melhor. Aqui o stop, não é o stop de 6 vezes 5, daria X pontos, tá? Isso aqui é além do stop normal, o que ele vai usar de stop. Então, se eu aumentar aqui de 6 para 7, ele vai aumentar em 5 pontos o meu stop, tá? Então, cada tick aí, 5 pontos. Então, o padrão é 6. Ah, eu quero diminuir para 5. Ah, eu quero diminuir para 0. Pode diminuir, tá? Não é o ideal, tá? Então, o ideal é deixar sempre no padrão que eles estão otimizados. Mas se quiser aumentar, eu quero aumentar 10 pontos, vai botar aqui 8, tá? Então, mais ou menos isso. Esse aqui é o offset, que é quando dá aquela volatilidade de mercado e a ordem pode pular até esse valor aí em pontos, ele vai assumir essa ordem, tá? Então, aqui as configurações, não altere, só troquem aqui se for trabalhar com mais de 5 contratos, tá? Aqui é muito importante estar o contrato vigente, o robô só trabalha no mini índice, período que ele vai trabalhar tem que estar o mesmo lá da planilha, na coluna time frame, tem que estar igual, não pode colocar outro time frame. Eles são ajustados e configurados, testados e já operam somente nesse período, tá? E aqui eu vou botar o número de contratos. Se eu quiser trabalhar com 4 contratos, eu tenho que botar aqui 4 e 4. Se eu quiser trabalhar com 1, eu vou deixar aqui 1 e 1, tá? Então, vou deixar aí o padrão. Aqui na guia entrada tem que ficar marcada essa opção, tá? Porque eles trabalham a candle. Se eles fossem a tick, seria aqui. Mas a tick daí é outro funcionamento. Eu tenho robôs que trabalham a tick, mas não estão aí disponibilizados, que é outra forma de operar. Então todos os robôs vai ser configurado aqui dessa forma, tá? Aqui em saída é bom botar essa configuração, tá? Por segurança, como eu falei antes, já teve problema na plataforma. Então aqui onde diz fecha a posição, ó, fecha a posição, ó, sempre bota aí 10 minutos a mais desse valor. É uma segurança, tá? Não precisa usar isso, tá? Mas é bom usar para não ter surpresa aí se não ficar na frente do computador acompanhando. Aqui a guia risco, algumas coisas já está configurado, tá? E se vocês quiserem configurar um limite de perda diário, aí também pode ser bem-vindo, tá? Bote um pouco a mais daquele valor máximo lá para o número de contratos. Aqui na guia segurança deixem dessa forma, tá? Então a configuração é essa, não tem muito mistério, é bem fácil aí, só ativar aí e deu pra bola. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida aí, só chamar. Vamos que vamos.